Afinal, quanto custa para criar uma galinha poedeira desde pintinho até botar o primeiro ovo? Será que vale a pena esse investimento? Hoje eu vou mostrar tudo em números reais para você. Vamos conferir? Quem não me conhece, eu sou Neide, moro em Rondônia, junto com a minha família, faço renda na roça através de criação de galinha e produção de ovos e outras atividades. Aqui eu mostro a realidade, sem esconder os gastos e só ficar mostrando o lado bonito. As galinhas não começaram a botar de um dia para o outro. Antes disso, teve muito gastos, meses de paciência. Quando elas chegaram aqui, estava com apenas um dia de vida. A gente comprou diretamente do fornecedor que chegou até nós com apenas um dia de vida. Então, todos os gastos iniciou aqui com a gente. Lembrando que o maior gasto que a gente tem nessa criação é, sim, a ração. Eu vou passar tudinho para vocês quantos que eu gastei de ração até elas começarem a botar. A postura, sim, iniciou aqui por volta de 20 semanas. Que daí começou, sim, a dar aquele retorno pra gente depois que iniciou a postura. No início era simplesmente gasto. Nesse vídeo eu vou falar para vocês quantos que eu gastei com cada poedeira até chegar ao ponto da postura. Lembrando que esses números que eu vou passar são números que é dentro da realidade aqui da minha região, tá? Preço de ração que eu comprei diretamente do fornecedor, só que porém é preço da minha região. Isso pode variar de região para região, de local para local. Lembrando que nesse vídeo também vou falar quantos vocês que eu gastei aqui cada poedeira dessa, mas vou falar só em parte de ração, tá? Vou deixar aqui o que eu gastei também com as vacinas, que essas poedeiras aqui estão todas vacinadas. Mas assim, o meu foco é mostrar para vocês quantos que eu gastei com ração, tá? Gastei também um pouquinho com vitamina, mas foi bem pouco. Mas o meu foco aqui é mostrar para vocês o quanto eu tenho gastado com ração. Quando apareceu o primeiro ovo, foi a coisa mais importante para nós, porque a expectativa de criar essas poedeiras, como era o nosso primeiro lote, com o primeiro ovo, era muito grande. Então, assim, quando começou o nosso primeiro ovo, foi muito bom. E eu tinha onde entregar? Não, mas começou a vir os primeiros resultados assim que elas começaram a botar em torno ali dos 5 meses. Vamos lá conferir comigo agora quais foi o gasto de ração que eu tive até chegar à postura. Olha o que elas estão fazendo, estão me bicando, né? Estão bicando a minha roupa. Gente do céu, só quem gosta de ave mesmo para aceitar uma coisa dessa. Mas vamos lá, vamos falar na nossa realidade o que nós precisávamos falar sobre os gastos que eu tive com as minhas poedeiras desde o primeiro dia de vida até elas começarem a postura. Quando inicia uma criação, é muito bom colocar no bico da caneta, porque não é simplesmente comprar as pintainhas. Você precisa de ter primeiramente o local para receber elas, já é um investimento que você vai ter que fazer, tá? Um investimento para você saber o local que você vai colocar ela, se é um local seguro também. Porque eu teve causos, gente, isso aqui, de eu ficar sabendo que teve pessoas que comprou o poedeira e não tinha um local adequado, perdeu quase tudo dentro de 15 dias. Então você precisa ter um local. O segundo investimento que você vai fazer é eu ter o dinheiro para poder comprar as pintainhas. Comprou as pintainhas, aí vem o investimento mais caro que eu acho, que é o investimento da ração, tá? Claro que você vai ter que investir em comedouros, vai ter que investir em bebedouros, medicação, vacina, mas a ração é um investimento bem alto. E cada dia que passa vai aumentando as gramas e você aumenta o seu investimento com elas também. Mas vamos lá que eu vou mostrar tudinho para vocês quantos que eu investi em cada uma delas aqui até ela iniciar a postura. Muita gente desiste porque quer retorno rápido, mas também eu precisei esperar. Esse aqui é um momento em que tudo começa a mudar. A partir daqui, você começa a ter o retorno de todo o investimento que foi feito com elas. Então, isso que é satisfatório. Criar galinha poedeira, ela traz sim um retorno, mas você tem que ter paciência ao longo do prazo para poder receber esse investimento acontecendo com o tempo, certo? Então, está aí, gente. Esses números que eu vou postar para vocês agora. Eita, acabou de ter uma postura. Um ovinho saindo ali. Vamos deixar ela descansar, né? E esse investimento aqui que a gente faz, o retorno vem com o tempo, sim.
mas a gente tem que ter paciência e todo cuidado é pouco para a gente ter um retorno bom. Vamos iniciar aqui comigo. Pela primeira que eu vou falar com vocês foi a vacinação, que é uma das coisas essencial. Eita, a galinha pegou a tampa da minha caneta. Cheio aqui. É essencial, tá? Então, assim, a vacinação, eu gastei R$400 com a vacinação das minhas coedeiras, porque eu tive que pagar um frete de uma cidade para o outro. Ê, minha caneta! Tô pegando minha caneta o tempo todo. Então, eu tive que pagar esse frete. Então, assim, eu gastei esse valor por causa do frete, para vacinar essas coedeiras minhas que são vacinadas. Então, eu gastei esse valor. Fora a vacinação, eu gastei também com vitaminas, tá? Mas não foi muito, né, gente? Foi pouquinho. Eu comprei a vitamina para elas, que eu dei para elas em seguida, mas eu gastei em torno de R$48 nessa vitamina, tá? E eu não di muita quantidade também. Então foi essa vitaminas. Eu gastei sim com comedouros, eu gastei com bebedouros. Ei, querendo pegar minha caneta. Comedouros, eu gastei com bebedouros. Então, mas isso aí são equipamentos que eu gastei para poder equipar o local para receber elas. É conteúdo que eu vou fazer em outro vídeo, tá? Quantos que eu gastei nos comedouros, quantos que eu gastei no bebedouros para colocar essas pintainhas. Mas, porém, o que eu quero falar para vocês é a questão da ração, tá? Ração e o gasto com ela em si, tipo a vacina, a vitamina, né? Isso que eu quero falar o que elas gastaram. Em ração, eu iniciei uma fase que as minhas coedeiras, que foi de uma até a sexta semana, eu gastei 1,8 kg por ave, tá? Que foi no valor de R$4,86, porque eu pagava no saco R$81 no saco com 30 quilos. Então, R$4,81 por ave. Quando ela estava da sétima semana, eu mudei essa ração delas até as 18 semanas. E nesse intervalo de tempo, elas gastaram 5,2 kg cada ave, tá? Cada ave gastou 5,2 kg. Então, foi no valor de cada ave R$14,04. Quando eu iniciei a pré-postura, que daí eu fiz outra mudança de ração, que é a ração para poder pré-postura delas, foi nas 18 semanas para 20 semanas. Eu tive ave, sim, gente, que botou, sim, com 19 semanas, mas foi postura precoce, né? Mas, enfim, eu mudei essa daí, que foi 2 semanas de ração, 2 para 3 semanas, que eu gastei 1,2 kg, tá? Foi 3 semanas, foi 18, 19 a 20. 3 semanas de ração, eu gastei 1,2 kg. No que eu gastei no valor, que essa ração é um pouco mais barata que as iniciais, que eu gastei no valor de R$76 o saco dessa ração de 30 quilos. Gastei R$3,04. Então, esse é o gasto com ração para uma ave. Somando tudo isso aqui, se eu não tivesse somado errado, né? Deixa eu ver, vai 4... somando tudo isso aqui, deu R$21,94 por aves, tá? R$21,94 por aves, tá? Somente no caso da ração. Eu lembro que eu falei para vocês lá atrás que eu gastei com a vacina, que eu gastei com medicação, sim. Só que eu tô somando aqui somente a ração. Porque, assim, vacina e medicação não é muito. Se você criar umas aves saudáveis, você não precisa gastar muito com medicação. Eu desverminei minhas aves só depois da postura, não desverminei antes, tá? Então, você precisa desverminar assim antes, mas eu desverminei depois. Então, assim, o que eu gastei com a ração foi R$21,94, tá? Aí tá uma pergunta, mas se eu for criar 100 aves, se for criar 100 aves somente com ração, tu vai gastar, no meu caso, gastaria R$2.194 para 100 aves, tá? Então, assim, cada cálculo vale muito a pena você calcular na sua região. Lembrando que eu vou deixar aqui tudo onde eu falei os valores, eu vou deixar quantos gramas, quantos quilos cada fase utiliza. Lembrando que a ave, ela come em torno de 7 a 8 quilos, tá? É bem fácil você fazer o cálculo, ela come de 7 a 8 quilos até iniciar a postura. Lembrando que depois que ela inicia a postura, você vai ter o gasto com a postura ainda, com ela ainda, só que porém, ela tá botando, então se ela tá botando, ela tá pagando o gasto do dia, tá? Então, assim, facilita um pouco mais depois que ela inicia a postura para você continuar criando suas aves. Mas antes disso, eu confesso para vocês, não é fácil, é difícil, mas se eu conseguir, eu tenho certeza que você está do outro lado assistindo esse vídeo, você também vai conseguir. Realize o seu sonho, que você vai conseguir. Comece sempre com pouca aves, depende da sua condição. Inicie com poucas aves que vai dar certo, porque com poucas aves, você vai criando experiência, tá? E você criando experiência, vai aumentando o seu lote. Você vai ver se é isso mesmo que você gosta, porque às vezes tem gente que fala, eu quero criar aves, tá? Só uma coisinha aqui para contrair, gente. É meu esposo, ele queria demais criar codorna. Toda vida ele falava, eu quero criar codorna, e eu sempre segurando, porque eu sei que ia ser um serviço a mais,
uma coisa a mais para nós. E o que aconteceu? Ele decidiu criar codorna e a gente comprou as codornas para começar a criação. E hoje eu falo para ele, quase você não dá atenção para as codornas. Ele falou assim, eu descobri que eu não gosto de criar codorna. Então é isso aí que eu quero dizer para vocês. Então, às vezes você tem vontade de criar ave, mas não é isso que você quer. Então inicia com um pouco para você ficar bem depois. Não que ele liga, assim, que ele quer aumentar o plantel, quer continuar trabalhando com a codorna, porque dá um retorno muito bom. Mas ele falou que não era, ele pensou que era diferente, entendeu? Diferente de mim. Que eu amo criar aves, eu amo criar essas galinhas, eu gosto demais. E elas são grude comigo. Quando eu chego aqui, elas podem estar assustadas. Olha, você vê, ela é mocinha, só que essa daqui é danadinha, só vai voando por aí, né? Tem até no começo do vídeo aí as voando em cima do galpão aqui. Mas hoje, olhando para trás, eu digo, valeu muito a pena. É muito gratificante saber que todo investimento que eu fiz no início está tendo bastante retorno. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, não esqueça de se inscrever também no canal. Compartilhe com mais pessoas que querem saber sobre o conteúdo. Se você quer também iniciar uma criação de galinha poedeira, já se inscreve aqui para você não ficar de fora de todo o conteúdo que eu vou aplicando aqui. Eu espero que tenha servido muito para você. E tchau, e até o próximo vídeo. Tchau!